O que é o caráter itinerante da carta precatória? Já ouviram essa expressão? O CPC, em alguns momentos, ele utiliza essa expressão caráter itinerante, ou fala que a carta precatória é itinerante. O que significa isso? Significa o seguinte: como você já sabe, a carta precatória é uma forma de comunicação entre juízos de mesma hierarquia, entre juízos de primeira instância de comarcas diferentes ou seções judiciárias diferentes. Então, por exemplo, o juiz de Belo Horizonte precisa fazer uma citação de um réu que mora, por exemplo, em Uberlândia, ele manda a carta precatória para lá para que o juízo de Uberlândia cumpra essa carta e faça a citação. Depois, a carta é devolvida e aí a ação continua aqui, por exemplo, em Belo Horizonte, que é o juízo deprecante. Aquele que envia a carta precatória, a gente dá o nome de juízo deprecante. E aquele que cumpre a precatória é o juízo deprecado. Pois bem, nesses casos, a gente tem umas situações em que, muitas vezes, o citando, ele não está parado numa comarca, ele não reside, ele fica lá numa comarca de forma imóvel. Ele muitas vezes está em curso, ou numa viagem, ou em trabalho, ou coisa do tipo. Então cada hora ele está numa comarca diferente. Basta eu colocar uma situação que eu já vivi, inclusive, como advogado. Você quer fazer uma busca e apreensão de uma carreta. Então um banco, por exemplo, financiou lá uma carreta, então a pessoa deixou de pagar as prestações e aí é necessário, por exemplo, fazer uma busca e apreensão dessa carreta. Então o que vai acontecer? Ora, o caminhoneiro, cada dia ele está numa cidade diferente. Então ele está numa cidade, está em outra, está em viagem, está entregando mercadoria. Então muitas vezes, se você distribuir uma carta precatória, dirigir uma carta precatória para determinado lugar, vamos colocar o exemplo aqui. Você ficou sabendo que o caminhoneiro estava lá na comarca de Bom Despacho, em Minas Gerais. Aí você vai lá com a carta precatória dirigida a Bom Despacho e descobre que o caminhoneiro já saiu lá do posto em que ele ficava. E aí ele está lá, por exemplo, em Araxá. Ora, você teria que... Pensem só, imagina que se você tivesse que voltar para Belo Horizonte, que é o juízo deprecante, requerer uma nova expedição de uma carta para poder distribuir em Araxá. E aí depois você fica sabendo que ele está lá em Brasília ou coisa do tipo. Então veja, ele está em andamento, ele está em viagem. Então, a carta precatória ela possui esse caráter itinerante justamente para permitir que a pessoa de posse da carta distribua essa carta precatória onde estiver. Então, embora, por exemplo, a carta precatória tenha sido dirigida, por exemplo, a Bom Despacho, se você ficou sabendo que ele está lá em Araxá, você pode pegar essa mesma carta precatória e distribuir nessa cidade, nessa outra comarca, sem necessidade de pedir uma nova expedição de carta precatória. A mesma coisa, chegou em Araxá e ele está lá em Brasília, pega essa mesma carta precatória e distribui lá em Brasília para fazer a busca e apreensão. Então o CPC ele permite isso, ele é expresso nesse sentido. Então, artigo 262 do CPC. A carta tem caráter itinerante, podendo, antes ou depois de lhe ser ordenado o cumprimento, ser encaminhada a juízo diverso do que dela consta, a fim de se praticar o ato. Parágrafo único. O encaminhamento da carta a outro juízo será imediatamente comunicado ao órgão expedidor, que intimará as partes. Então percebam, o artigo 262 é explícito nesse caráter itinerante da carta precatória, permitindo o cumprimento em comarca diversa daquela em que foi expedida e direcionada. Importante saber isso, né? Especialmente para os advogados aí que se deparam com situações dessa dificuldade de cumprir as cartas precatórias, de realizar uma citação, de fazer uma busca e apreensão. É muito importante saber que essa carta pode ser distribuída a juízo diverso daquele de destino. Um abraço, até a próxima. Tudo que eu expliquei aqui nesse vídeo, eu expliquei com mais detalhes no meu livro. Se você quiser conferir, eu consegui um preço bem baixo, o preço de um pão de queijo e um café no aeroporto.